caricaturizando, eu diria que a gente vem de um momento anterior com uma certa dificuldade e menor volume de informações disponíveis, dificuldade em acessá-la, né? Mesmo que não fosse proibida, ou seja, uma informação que está acessível, mas não era tão simples acessá-la. A gente tinha um processo de disseminação realmente muito rudimentar, né? Muita coisa escrita, muita coisa em relatórios, né? Que a gente tinha que realmente na fonte, naquele órgão, naquela empresa, para poder ter acesso, quando era possível, obviamente. Então esse era o momento anterior, um momento que foi evoluindo com uma série de fatores, eu acredito que principalmente a internet e outras questões tecnológicas, e questões ligadas ao compliance, à transparência necessária e solicitada hoje de todas as empresas. Então a gente tem uma profusão de informações, né? A internet também dando acesso a muitas fontes de informações que antes não tinham esse canal, né? Ou seja, a informação que essas pessoas, esses órgãos, empresas tinham, muitas vezes ficava restrita a eles, mesmo que não fossem informações confidenciais. Por quê? Por uma série de coisas, não tinha essa pressão por se comunicar, né? Eu também não tinha um canal que tinha tanta amplitude. Então a gente tem esse momento hoje, mais uma vez, junto com o quê? Uma série de ferramentas que facilitam muito do trabalho. Quando você começou como... sua formação é economista, né? Economista. Você começou como inteligência, como que foi o seu direcionamento para essa área? E quando que foi, como que você começou? Sei na década de 90, né? Na verdade, trabalhando com um setor que hoje ainda gera uma certa confusão com essa questão da inteligência, em alguns campos, em algumas pessoas, em alguns profissionais, que foi trabalhando com pesquisa de mercado, né? E fazendo aquelas análises de gangorra, muitas vezes, ou mesmo com algumas modelagens estatísticas, dependendo do contorno da pesquisa, né? Vendo que faltava alguma coisa a mais. Sempre, obviamente, você trazia informações novas, mas de alguma forma muito restritas, eu acredito, muito pontuais, né? E os profissionais das empresas precisavam de alguma coisa além disso. Então fui desenvolvendo, na verdade, uma percepção, não tinha até então me defrontado com esse termo. O primeiro que eu me defrontei foi inteligência competitiva, né? Acho que foi o que deu origem aos demais termos, né? Inteligência de mercado, inteligência de suprimentos e etc. Então, antes de travar contato com esse termo, a gente já vinha tentando bolar relatórios de pesquisa, trazendo informações que não estavam só nas pesquisas, que eram ricas, eram informações primárias, mas tentando deixar aquilo com um viés e com insights mais poderosos e mais específicos, ou seja, só aquela empresa que contratou, só aquela empresa que elaborou aquela abordagem, ela tinha acesso àquela informação. Então eram questões muito específicas. Passado mais alguns anos, eu travei contato com esse termo, inteligência competitiva. E aí, explorando por curiosidade, né, eu falei, putz, mas a gente já faz isso. Talvez precisaríamos de melhorar um pouco mais em termos de sistematização, de aprofundamento de algumas questões, de metodologias analíticas, né? Eu não estou falando de questões quantitativas, estou falando de modelos analíticos, modelos estratégicos. Por que estratégicos? Porque a maior parte desses modelos estão incutidos ou têm origem na abordagem da estratégia, né? São modelos subjacentes, no seguinte sentido: eles dependem muito do olhar do analista, da aptidão dele para trabalhar com aquele conjunto de informações, né? Não existe o certo e o errado, ou seja, depende de como eu trato e como eu faço a conexão daquelas informações com o apoio daquele modelo. Então,
inclusive, eu posso ter resultados diferentes para times de analistas que se debruçaram sobre a mesma questão diferentes. Né? Então, tendo contato com isso, com o termo, tive uma primeira referência do Kahner, né, que é um jornalista, comentei com você, e que foi, dizem as fontes, né, o primeiro profissional a cunhar, escrever um livro com esse termo, inteligência competitiva, competitive intelligence do inglês. Né? E a partir do Kahner eu vi que já tinha outras edições no Brasil, na verdade não tantas, mas já em português inclusive. Então, obviamente, tentei acessar todas elas, comecei a participar também de algumas questões muito iniciais dessa temática em São Paulo, em alguns cursos, alguns eventos, e foi esse foi o começo. Desse primeiro momento, quem que era o cliente potencial, quem que era o cliente de fato, né? Como é que era a rotina de trabalho na época, como é que... Era um processo, era um momento de convencimento, né? Sim. Da importância desse tipo de trabalho, né? Sim. E obviamente, por precisarmos, né, vamos dizer, dessa camada de convencimento, né, existia, obviamente, um desconhecimento e uma certa dúvida, né? Porque como muitos conceitos da inteligência estão próximos, por exemplo, de algumas abordagens do marketing, da pesquisa de mercado, da análise estratégica, quando você tinha uma reunião e que você falava sobre o tema, obviamente você não tinha tempo para ficar explorando e nem tinha lógica em termos de negócio, ficar discutindo conceitos, né? A gente via nos olhos de muitos profissionais aquela descrença, falar, então estão querendo vender uma coisa antiga dentro de uma nova roupagem. Né? Existia isso. E eu acho que isso até hoje contamina um pouco essa questão, né? Pelo desentendimento, a não compreensão das pessoas sobre as questões de uma maneira específica. Então vão sendo criadas novas abordagens, novas tecnologias, e as pessoas vão usando termos que elas cunham para vender aquilo, e isso é ótimo, não tem nada de errado, mas para o mais desavisado, o profissional mais desavisado, o que acontece? Isso vira uma salada de fruta na cabeça desse profissional. Né? Então ele confunde uma série de termos, até por falta de uma posição, eu acredito, dos profissionais de maneira geral, mas talvez mais recentemente isso tenha uma força maior, que é o quê? Eu conheço muito de muita coisa, mas muito superficialmente. As pessoas têm pouca disposição para ir com profundidade em algumas questões. Porque, na verdade, eu precisaria de sair, por exemplo, das 3 primeiras linhas do título, né, e ir em profundidade num artigo, ou num livro, ou num entendimento mais amplo da questão. Então, eu acho que existia essa certa desconfiança, acho que isso não está exaurido ainda hoje, né? Mas eu acho que já melhorou muito. Na Knowles, em particular, a gente inclusive define, e nós conversamos sobre isso, né? Define essa diferença basicamente dessa forma, em 2 grandes grupos. Obviamente que a gente faz uma segmentação um pouco mais refinada, mas em 2 grandes grupos. As empresas que já usam inteligência com alguma efetividade e algum tempo, e as empresas que estão iniciando, ou seja, os faixas brancas e os faixas pretas. A diferença de abordagem para um e para outro, comercialmente falando, na proposição de um projeto, ela tem que ser totalmente diferente. Absolutamente, paradoxalmente diferente. Por quê? Porque os iniciantes ainda estão tentando entender, estão tentando fazer sentido para aquele contexto dentro das suas organizações, estão tentando criar um espaço dentro da sua organização, né? Então é uma abordagem muito diferente e é uma abordagem de uma venda muito mais
consultiva, que demora um pouco mais de tempo, de convencimento, diferente das empresas que já utilizam. Na verdade, elas já entendem, já sabem exatamente o que precisam complementar ou aprofundar nas questões estratégicas das suas organizações. Do ponto de vista de rotinas, o que mudou do começo da sua atividade para hoje? Ou seja, na verdade antigamente você tinha pouco acesso à informação, a conteúdo, né? Hoje você já tem a internet. Como é que foi essa mudança para vocês, né? Que tipo de ferramentas que surgiram que existem hoje que não existiam no passado, por exemplo, né? Vamos lá, mudou consideravelmente, é até um pouco daquela divisão do ontem, do hoje e do amanhã, né? Acho que passa por aí. Vamos a exemplos práticos que eu acho que concretizam mais e melhor a ideia. Por exemplo, antigamente a gente acompanhava concorrentes muito em função do que? É uma coisa que continua hoje, por exemplo, dos meus próprios vendedores. Né? Não só vendedor, qualquer unidade da empresa que tenha acesso, contato com o mundo externo. Então, por exemplo, o comprador é uma fonte de informação relevante, o vendedor é uma fonte de informação relevante, o meu call center, se eu possuo é uma fonte de informação relevante. Essas não mudaram ainda, são as informações primárias. Mas as informações secundárias, por exemplo, fazer acompanhamento das notícias, a gente ficava fazendo recortes em jornais, né? E não necessariamente a gente conseguia comprar todos os jornais, até porque não fazia sentido deixar um grupo de pessoas, ou duas, dependia da estrutura da empresa, ficar lendo 50 jornais por dia, né? Então fazia-se uma seleção daqueles que se entendiam como mais representativos e a gente ia fazendo recortes e colando essas informações no papel. Às vezes tirava xerox para reproduzir, às vezes colocava num texto em Word e alguma coisa assim nesse sentido, mas ainda assim meio vamos dizer, né, olhando com a visão de hoje, rudimentar. Né? Hoje a gente tem uma infinidade de robôs captando essas informações a um baixo custo e que já fazem uma boa depuração, né? E alguns que inclusive utilizam esse contexto, por exemplo, de text mining, ou seja, eu consigo entender a lógica não só por palavras evidentemente chaves dentro de um texto, mas a relação daqueles elementos dentro de um texto. Então, aumenta-se a amplitude do que eu consigo mapear, monitorar e aumenta-se, obviamente, a efetividade. Né? Então, é uma diferença grande entre o que existia antes e o que existia hoje. A gente tinha uma capacidade de processamento antes que era infinitamente menor. A gente punha arquivos naquele disco de 5 quartos, né, por exemplo, ou 1 quarto, salvo engano, que depois veio o menorzinho disquete, né? E mesmo as máquinas, né, tinha no seu HD, era muito pouca memória. Eu não conseguia fazer grandes processamentos de informações. Tinha uma certa dificuldade. Já trabalhamos em projetos que a gente teve que deixar uma máquina para rodar em Excel quase 2 dias para ela poder fazer o processamento. Tamanha a lentidão, né? Tinha uma base maior e não tinha tanta velocidade. Hoje a gente já tem, por exemplo, acesso a essas soluções, por exemplo, todas na nuvem, né? Acessíveis como serviço, a um custo muito baixo, um custo onde eu posso ligar de manhã e desligar no final do dia às 18 horas e aumentar a carga e diminuir à medida que eu vou precisando disso. Anteriormente não, eu tinha que comprar uma máquina hiperpotente, independente se eu usasse 10, 20 ou 100% dela, ela tinha um preço, né? Tomara que eu usasse o máximo possível, era caríssimo, tinha que ficar num local refrigerado e etc. E hoje isso está no contexto da nuvem, né? Melhoraram-se também a questão dos algoritmos, das formulações matemáticas, que são as mesmas de antigamente, só que dentro desse contexto de maior processamento. Né? E quando eu olho esse passado, a gente olha esse presente com essas facilidades,
a gente olha para um futuro onde que praticamente quase todas essas informações elas vão estar acessíveis, eu acredito, muito mais do que hoje, inclusive, vão ter um grau de relevância maior por causa de uma série de coisas que já estão surgindo e vão surgir, né? Então às vezes a gente vê aí a luta ainda não tão convincente, mas isso vai ter que chegar por exemplo, as redes sociais com essa questão das notícias fake, né? Isso destrói a imagem delas. Então, quer dizer, eu vou ter uma depuração por algum processo muito maior dessas informações. Eu vou ter mais gente falando sobre mais coisas. Qual que você acha que é o principal desafio agora do profissional de inteligência nos próximos anos? Eu acho que o principal desafio é como criar filtros adequados. São tantas informações e tantas informações de boa qualidade que eu tenho que conseguir, de alguma forma, entender quais seriam aqueles slices, aqueles conjuntos de informações relevantes. Como, na verdade, correlacioná-las. Ou seja, mais uma vez, são os mesmos modelagens matemáticas e estatísticas de anos atrás. Isso não mudou. Então eu preciso de entender como eu vou tratar essas informações. Obviamente, saindo do contexto original que elas estavam lá atrás. Quando eu falo de modelagem matemática, o que a gente entende? Basicamente números, basicamente dados quantitativos, né? Hoje isso cresce menos do que as informações não estruturadas, né? Notícias, som, imagem, tweets. Então é como fazer a relação e descobrir relações nessas informações. Mais uma vez, eu acredito também que não se perderá em momento algum a importância da informação primária, Carlos. Ou seja, aquela informação de fonte humana, aquela que eu fui e obtive com a pessoa. Ela não está em nenhum repositório. Hoje existe uma confusão muito grande, né, nessa parte de inteligência, da questão da inteligência analítica e da inteligência de mercado, inteligência competitiva. Na verdade, no nosso exemplo da NOS, a gente trabalha com as duas. O que eu falo em inteligência analítica? Essa inteligência de conseguir processar grandes massas de informações, estruturadas ou não estruturadas, de fazer essas modelagens matemáticas. Fantástico, né? Mas isso já tem muita gente que tem acesso e mais pessoas vão ter acesso. Ou seja, o diferencial competitivo não vai vir daí. Eu preciso de dominar isso.